Galera, sejam muito bem-vindos para mais um evento do Hubble. Eu vou começar aqui só fazendo uma apresentaçãozinha do Hubble bem rápida para quem não conhece. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, antes de chamar o resto da galera. Acho que vocês estão todo mundo vendo. Bom, sejam muito bem-vindos para mais um evento do Hubble. Nós somos um hub de fintech que fica aqui em BH. Meu nome é Eduardo. Antes de falar do Hubble, vale falar sobre quem eu sou, quem eu represento. Sou da LM Ventures. A LM é uma empresa de consultoria especializada em consultoria que junta grandes corporações. A gente cria hubs de inovação em conjunto com a corporação e o ecossistema. Esses hubs são criados em verticais, então a gente trabalha com verticais específicas, agro, fintech, logística e construção civil também são alguns desses. Ainda, só lembrando, não é um hub, mas a gente está em parceria com a AxoNoble nesse programa, no Paint the Future. É um programa que segue a linha dos que a gente faz, que é um programa de tração. Todos os nossos programas são free equity, a ideia é fazer negócio. O Paint the Future também, a ideia é fazer negócio com a AxoNoble em alguns desafios que eles têm. Então, quem tiver interesse em um dia vender para a AxoNoble, só dá uma olhadinha aí, já se inscrever e começar a conversar com eles. Se tiver qualquer dúvida, fala diretamente comigo aí depois, tem meus contatos. Explicando um pouquinho do nosso modelo, o Hubble segue o nosso modelo de hub de inovação. Esse modelo a gente replica para todos os nossos hubs, que é basicamente um conjunto de três coisas: as startups, as grandes empresas e o ecossistema. E olhando para o lado das grandes empresas, né? Olhando para o lado das startups, o objetivo é fazer negócio. E olhando para o lado das grandes empresas, tá conectada com eles, achar as melhores soluções. Então, para a empresa grande, o motivo dele fazer parte de algum hub nosso é fazer negócio, é encontrar novos fornecedores, novos parceiros, novas linhas de receita. Vocês, se tiver alguma startup aí que nunca participou do hub e tem alguma coisa, se inscrevam, se você tiver o objetivo de vender para algum dos nossos parceiros. Além disso, a gente trabalha muito a parte de mudança cultural com os colaboradores das empresas, desde a parte de diagnóstico, novas metodologias de trabalho, os eventos do Hub, as interações com os projetos pilotos das startups. Então, também, se tiver gente aí de algum banco, instituição financeira que queira conhecer mais sobre isso, é só falar conosco. E tem também o lado de mídia exposição, onde isso aqui é uma das coisas que nós fazemos. A gente faz um trabalho grande para que a corporação, a companhia esteja com uma visão seja vista como uma empresa mais inovadora. Nós temos dois parceiros hoje no Hubble, o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas, e a Olé Consignado, braço consignado do Grupo Santander. Nós, LM Ventures, somos o parceiro operacional, responsável por toda a gestão. Se vocês quiserem conhecer sobre o programa, entender como é que funciona, independente de ser startup ou parceiro, nós estamos à disposição. Lembrando também que esse aqui é um evento da AB Fintech conosco, tá? Em parceria com a Associação Brasileira de Fintechs. O Fábio, que estiver aqui representando, vai falar um pouquinho mais, mas a gente faz um evento mensal em parceria com eles, então fiquem sempre procurando. Só dando rapidinho, passando pelo nosso batch, a gente já está no segundo, são batch de fintech. Hoje a gente está recebendo algumas pessoas que já passaram por aqui. Esse batch focando no que está acontecendo agora, né? A gente tem desde microcrédito para empreendedores de baixa renda, que é um negócio super legal, que está super em foco, até consignado privado, empresas de crédito, a própria Go Crédito, o Renato aqui também para contar um pouquinho mais. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem conhecer sobre o Hubble, independente do evento, tá aí nos contatos, só entrar em contato comigo e a gente começa. Deixa eu só, então, deixar de compartilhar minha tela. Acho que eu parei aqui, acho que já estão me vendo. E, bom, gente, então vamos começar. A gente hoje vai fazer um debate sobre o mercado atual de crédito e como ter acesso a esse serviço por meio das startups. Nós temos 3 palestrantes aqui conosco. Vou apresentar cada um. Primeiro é o Fábio Neufeld, fundador da Cavod, Lend, líder da vertical de crédito da AB Fintech. Fabião, seja muito bem-vindo. Segundo é o Renato Coelho, co-founder da Go Credit. Fala, Renatão. E, por último, mas não menos importante, Gustavo Alves, founder e CEO da Nagro. Sejam muito bem-vindos todos. Fábio, queria começar contigo. Queria que você apresentasse um pouquinho como é que é o trabalho da AB Fintech na vertical de crédito e como é que vocês estão trabalhando para melhorar o mercado como um todo para as startups, para novos empreendedores. Boa. Obrigado, Edu. Obrigado, Magnus.
Gustavo, prazer de novo aí nos encontrarmos virtualmente. Renato me lembrou, né, que a gente já tinha se conhecido aí em alguns eventos aqui em São Paulo. É sempre um prazer aí falar com vocês. Eu, como fundador da Cavoda, eu participei de um bet aí com vocês no Hubble. Sei que o trabalho de vocês é muito bacana, muito sério. Bom, a BFintex, para quem não conhece, só brevemente, ela começou a história dela ali em 2016, 2017. Ela vem crescendo bizarramente muito aí nos últimos anos. Não sei se a Mari está aí para me ajudar com os números, mas eu sei que a gente já tem mais de 500 associados. Para quem for fintech e estiver conectado aqui, sugiro se associar o quanto antes, porque ainda é free a associação, então é legal para ficar dentro do loop de conversas, e-mails, discussões, eventos e tudo mais. E desde 2018, a gente criou... a Mariane me corrigiu aqui, são 359 associados, para ser exato. Que a gente tem conversa com tanta gente, parece que é cada vez mais. Desde 2018, a gente tem a estrutura de verticais, né? A gente percebeu que a associação poderia fazer mais pelos associados, e para isso precisava de pessoas que conseguissem olhar só para algumas verticais, porque tem 5 diretores só, e obviamente fica super difícil de endereçar os desejos de todo mundo. Então, a gente tem vertical de crédito, que eu cuido, tem vertical de meio de pagamento, tem vertical de parceria, de social, de cripto, enfim, tem praticamente as principais demandas que a gente tem visto das fintechs, hoje já são representadas por verticais. Do lado de crédito, a gente sempre teve uma atuação muito forte, tanto na organização dos eventos quanto na ajuda aos associados em, primeiro, fazer ponte com instituições financeiras parceiras. A gente, historicamente, a BFintech sempre tem pelo menos uma ou duas instituições financeiras que fazem parte do nosso quadro de mantenedores. Então, a gente consegue ajudar, e a gente tem também, vamos dizer, o histórico, né, dos associados em quais instituições financeiras costumam ser bons parceiros para, enfim, hoje, eu falando mais do crédito, normalmente a maior demanda é para bancarizar as operações, né, para formalizar as operações, para quem ainda não virou SCD ou STP. Mas, eventualmente, tem também a parte de meio de pagamento, tem toda essa parte que costuma ser demandada para a gente também. Então, isso é um negócio que eu tenho feito bastante aí dentro da vertical de crédito. E um pouco também na linha do que, só para terminar rápido, desculpa a longa introdução, a gente tem também, está fazendo uma organização recente, vamos dizer assim, com as fintechs, com algumas fintechs que se interessaram por conta dessa demanda crescente que a gente está vendo de fintechs poderem repassar recursos de bancos públicos, principalmente, e também dessa ajuda, o voucher, né, o Corona Voucher aí do governo, para que a gente consiga usar as fintechs como meio de repasse desse dinheiro. Então, a gente tem criado e feito uma série de discussões aí para tentar criar, primeiro, condições de mercado, para que o governo enxergue as fintechs que não são autorizadas pelo Bacen ainda a repassar esse recurso, e também para não ficar esperando o governo. A gente também está tentando se mexer e criar alguma estrutura que possa ser das próprias fintechs e buscar algum investidor privado para prover o funding para a gente. Legal, muito. Acho que vai ter, o assunto do nosso papo de boteco antes de começar. Acho que a gente vai aqui, né? falar muito disso hoje, sim. Obrigado, velho. Queria só chamar o Renato e o Gustavo para a discussão. Só se apresentar rapidinho, pessoal. Renato, cofundador da GoCredit, Gustavo, cofundador da Nagro, duas startups duas fintechs trabalhando em crédito, mas com não modelos, né, mas com mercados muito diferentes. Então, eu queria que vocês se apresentassem, por favor, o que vocês fazem. Legal. Bom, antes de tudo, obrigado, né, Edu, Magnus, pessoal do Hubble, né, o Fábio, como disse aí.
a Mari da BFintech, o Gustavo. A gente se encontrou no Desafio Fintech a última vez, do BNDES, né, Gustavo? Legal. A proposta da Nagro aí num setor que precisa muito desse apoio de crédito. Bom, resumindo, a Gol ela é uma fintech que trabalha nos dois modelos, tanto como correspondente bancário, que repassando algumas operações, como bancarizando outras operações. A gente está no mercado desde 2011, nós somos ex-bancários, e em 2016 a gente automatizou o nosso processo, criando a Gol Credit com a carinha que ela está hoje. Basicamente, os desafios do crédito sempre existiu, né? Nós estamos no mercado concentrado, 85% dessas operações estão na mão dos 5 maiores bancos. Então, não é de hoje esse desafio de tomada de crédito, né? Ele está um pouco mais estressado por conta dessa questão da pandemia, mas isso já é historicamente monopolizado, né? Então, as fintechs vieram com essa iniciativa de tentar não só desburocratizar, mas também fazer algo diferente. Nós estamos posicionados em empresas de médio porte, nós temos linhas de pagamento ao fornecedor, né, descontos de duplicata, e também linhas de crédito estruturado. Então, hoje, 80% do nosso negócio está em empresas de middle market, né, que talvez a gente seja basicamente a única fintech que está posicionada no middle e não no varejo. É isso, esse é um pouquinho da história da Gol, né? Legal. E Gustavo, conta aí um pouquinho da Nagro. Boa noite, galera. Boa noite, Magnus, Edu. Obrigado aí pelo convite. Fábio, bom revê-lo. Pessoal aí também da GoCred. Então, a Nagro, cara, a Nagro ela é uma fintech focada em agronegócio, né? A gente atua hoje como um marketplace de crédito para o produtor rural. A gente atende pequeno e médio produtor rural na questão de crédito para custeio, capital de giro ali e alguns investimentos. A gente começou como o pessoal da GoCred aí fazendo a parte de estruturação bancária também lá no início, resolvemos digitalizar nossa operação, né? Hoje a gente atende mais de 20 fontes de crédito aí para o agronegócio, entre bancos públicos, cooperativas de crédito, bancos privados, fundos de investimento e investidores institucionais. E estamos caminhando também para fazer a nossa própria operação de crédito, né? Até o ponto que o Magnus citou aí no início, ficou bem mais difícil agora. A gente estava em conversa com alguns FDICs exato, e agora estamos nos reorganizando para uma nova estrutura que a gente está desenhando aí, que tira a dependência do FDIC, só que num volume bem menor, né? Mas é um formato de continuar dando crédito próprio sem a dependência de outros parceiros. Então, até quero conversar com o Fábio sobre essa proposta que eles estão montando aí na BFintech, porque é bastante interessante para a gente. Mas, resumindo aí, a Nagro é uma fintech de agronegócio que visa levar crédito direto na ponta do produtor ali, sem ter intermediários no meio, né? Tanto o distribuidor de insumos dando crédito ou o fornecedor de insumos dando crédito, né? Crédito ponta a ponta. Legal. Pegando essa a tua deixa, eu queria que você contasse aí, se todos vocês, né? Vou começar por você, Gustavo. Como é que é o processo para pegar crédito com vocês, assim, e no fim do dia, qual que é a diferença entre ir na Nagro ou eu ir bater na porta do Banco do Brasil, por exemplo, se eu sou um produtor? Uhum. Cara, hoje a experiência do produtor que toma crédito com a Nagro, ele como que funciona, né? A gente tem a plataforma online, tem um aplicativo agora também que foi lançado. Ele entra pela plataforma, pelo aplicativo, faz um cadastro inicial ali, ele já recebe uma resposta automática se ele está no fit ou não das operações que a Nagro faz. Um bot que qualifica ele ali. Legal. Se ele foi qualificado por esse bot, ele já cai para um dos nossos consultores entender a demanda dele. A gente tentou automatizar essa parte, fazendo um fit, um match com os financiadores, porém não foi tão efetivo, porque quando você vai para o agronegócio é muito... tem várias particularidades quando você vai para a parte burocrática do crédito. Então, questão de documentação, ITR, CIR, matrículas, tipo de garantia. Então, a gente ainda passa o produtor por um consultor, e esse consultor vai ser o consultor de crédito especialista ali, que vai ajudar ele na estruturação. E a partir da qualificação pelo nosso crédito, a gente tem alguns modelos de análise próprios já, nossa política de crédito, ele é aprovado e encaminhado a proposta dele para 3 instituições.
né? O diferencial da Anagro é que ele, com um cadastro, ele acessa mais de 20 fontes, né? Só que ele tem certeza ali das melhores de acordo com a demanda e com o perfil dele, assim. E uma diferença é que a operação é 100% digital, né? A Tá. gente tinha um gargalo antes do Covid, que era o registro das operações em cartório. Tiveram a suspensão agora dessa necessidade pelos bancos. Eu adorei isso, assim, é um dos pontos positivos da pandemia, a redução da burocracia, né? Sem dúvida. Então agora a gente já consegue fazer uma operação 100% digital de crédito para o negócio com Legal. registro digital e tudo. Então, Então você melhorou digitalizou todo o bastante essa parte. processo até ir mandar a informação para o banco, pro Isso. cara. É, Digitalizado. um ponto aí também, a gente hoje, antigamente a gente ia à propriedade para pegar a informação da fazenda, né? Hoje a gente já consegue pegar isso tudo por imagem de satélite, a gente Legal. conseguiu bancos de dados de informação de produtividade por micro-região, por município, necessidade de custo, né, para aquele tipo de cultura, então a gente já resumiu bastante o volume de informação que o produtor precisava prestar para a gente poder analisar de conta ao crédito. Hoje a Legal. gente faz um cadastro bem simples dele e já retorna a informação que ele tinha que oferecer para a gente. E no final ele tem que enviar só os comprovantes ali, que a gente está subindo também uma plataforma para ele poder tirar esses comprovantes digitalmente. Então, a gente está compilando o acesso a cartório digital já dentro da plataforma da Anagro para envio de matrícula, certidões de penhor e outros títulos assim. Legal. Renato, na GoCredit também é nessa linha? Se digitalizaram todo o processo inicial, como o Gustavo fez para o agro, para o cara do middle market? Basicamente, o trâmite é o mesmo. Nós soltamos a primeira versão do aplicativo agora, com o objetivo de atender mais o varejo. Só que no middle, na nossa carteira de middle, a gente tem uma certa dificuldade, que é a análise ainda com a área financeira das empresas, porque na maior parte delas não precisam analisar balanço, etc. Então, a gente já conseguiu automatizar todo esse contato com o cliente, até a emissão da CCB e assinatura digital, e a gente trava, o único processo manual que a gente tem são os registros de cartório hoje. Dentro da Go, a gente tem basicamente dois modelos, né? O modelo de correspondente bancário, que a gente vende as operações para os bancos plugados na plataforma, que aí a burocracia é um pouco maior, e o modelo próprio, que aí nós bancarizamos com um fundo nosso. O de varejo com o nosso fundo, se eu tiver essa operação sem garantia real, só aval de sócios, eu consigo fazer ela 100% contratada pelo próprio aplicativo hoje, né? Agora, pro middle eu ainda sofro um pouquinho porque eu tenho uma série de burocracias que, de certa forma, fogem um pouco da nossa alçada. A gente está tentando, junto com um parceiro nosso, Banco Inter, eles já fazem o registro nacional pelo cartório digital. Então, a gente está tentando construir um modelo agora, depois eu vou até falar com o Gustavo como é que eles estão fazendo isso, porque essa é a última etapa do processo para que a gente consiga, de fato, fazer tudo isso daí remotamente. Uma das vantagens que você perguntou, Edu, eu acho que, primeiro, é o olhar clínico da necessidade do cara que a fintech tem. As fintechs, elas estão crescendo muito nichada e eu acho que isso é um ganho para o setor, né? O pessoal da BFintech deve ter isso mais claro do que a gente, do que eu aqui, mas isso é um ganho porque você vai ter especialistas trabalhando naquela demanda. Então, isso dá agilidade. Hoje a gente tem operações pagas aqui na plataforma. Se eu tenho com funding próprio, em D mais um eu estou pagando uma operação. Então, acontece do cara já ser cliente da GoCredit, ele receber, hoje mesmo, nós pagamos uma operação de, acho que deu 1.500.000 e pouco no dia. Então, eu acho que esse é a grande vantagem. Isso com o fundo de vocês. Essa operação foi com o fundo próprio. Isso parte foi com o funding nosso e parte de um fundo, de um FDIC que a gente está plugado, que é um super parceiro também, ágil pra caramba, mas acontece da gente pagar algumas operações em questão de horas para o cara que é cliente. Então, até minutos às vezes, entendeu? Isso ajuda demais a empresa que está ali na ponta precisando cumprir com as suas obrigações. E a outra característica também é preço do dinheiro, né? A gente tem uma estrutura mais enxuta. Hoje nós temos aqui no time inteiro 22 pessoas. Então a gente é mais enxuto do que uma companhia que tem
uma série de exigências aí para cumprir, né? Então a gente acaba sendo competitivo também no que diz respeito a preço. Acho que essas são, pelo menos da Gol, as principais vantagens, né? Legal. Eu tenho umas perguntas para fazer, tipo, como é que vocês estão fazendo análise de crédito e tal, mas eu acho que é mais legal a gente entrar nessa linha aí, já que a gente estava falando antes até do Covid. Bom, Renato, baseado no que você me falou, vocês conseguem digitalizar todo o processo. Na hora que vocês fazem com funding próprio, essa operação sai super rápida, vocês ser mais eficiente que o banco. A Nagro ali, o Gustavo estava levantando exatamente um ID que dê plugar do banco e fazer as próprias operações. Fábio falou mais cedo aí sobre como a BFintech trabalha com o Banco Central. Então, galera, tipo, o que vocês precisam para ser não uma real, né, mas ser ainda maior uma solução ao banco, principalmente para agora? O que está faltando para não precisar do banco e se tiver empreendedores aqui, os caras conseguirem acessar a Nagro, a GoCredit, a Quasara, a Cavod e conseguir pegar crédito? Deixa eu pegar um exemplo e falar, assim, em linhas gerais, dos associados da vertical de crédito da BFintech. Hoje a gente tem, obviamente, uma gama gigante de associados que atendem, como o Renato bem falou, nichos muito específicos, né? Então, você pega a Nagro, por exemplo, que atende produtor rural. Você tem associado lá na BFintech que só atende pessoa física em operação clean, né, que a gente fala, sem garantia. Tem associado que só atende pessoa física com garantia imobiliária. Tem associado que só atende PJ pequena, com aval dos sócios, com garantia imobiliária. Enfim, tem uma gama enorme de alternativas. Eu acho que a sugestão que a gente sempre dá é pesquisa muito e tire referências, porque óbvio, a gente tem um problema grave, né, de muita fraude também, ainda tem muito golpista na rede, então é legal porque, via de regra, até onde eu sei, nenhuma fintech cobra nada na frente, é tudo cobrado mediante desembolso, então ninguém cobra para fazer análise de crédito, ninguém cobra para abrir cadastro e tudo mais, mas é pesquisar. Acho que hoje você coloca um Google do tipo de crédito que você está precisando, dificilmente não aparece alguma fintech, né? Então, e via de regra, as fintechs têm algum benefício em relação ao banco, seja preço, seja agilidade. Em tempos de pandemia, sair de casa é um problema para assinar documentos, então todo mundo tem... Os bancos estão investindo nisso agora, né? Mas para as fintechs isso é a premissa básica, você nascer digital e com um processo digitalizado, né? Você tem fintechs tipo uma Acreditas da vida, por exemplo, que ainda depende muito de cartório, porque eles fazem crédito imobiliário ou de Detran para fazer o automotivo. Ou seja, basicamente os caras estão parados de operar agora. Mas já tem gente digitalizando tudo isso. Tem o Banco Inter, por exemplo, já faz crédito imobiliário, né, como o Renato falou, e usa cartório central, tudo eletrônico. A Nagro tem um processo digitalizado. Tem uma outra fintech na associação que chama Bart Digital, que é do agronegócio também, eles conseguiram formalizar CPRs totalmente digitalizados. E CPR é um título que historicamente precisa muito de cartório, né? É uma burocracia bizarra. Então, tem que pesquisar. Acho que o trabalho maior ao invés de você se deslocar agora, é você gastar energia e gastar tempo pesquisando e tirando referência das fintechs. Mas tem, assim, muito provavelmente para os principais mercados tem alguma ferramenta de crédito que alguma fintech oferece. Se for um mercado minimamente relevante, você vai achar alguma ferramenta no seu nicho que alguma fintech está trabalhando. Boa. Renatão, qual é a tua visão? Bom, você repete a pergunta, Edu, para mim? Cara, vocês têm já... O que precisa, o que está faltando para ser uma solução ainda maior para o banco, assim? Tipo, para que se tiver um empreendedor aí de middle market, um cara que está precisando pegar uma grana, seja capital de giro, o que falta para ele poder plugar na GoCredit e fazer o business dele todavia sem precisar de um banco? Bom, como eu disse, as fintechs elas estão muito nichadas. Eu acho que isso é um benefício, né? Porque, igual o Fábio falou do cara estudar bem essa necessidade,
Não só o cara que está empreendendo, mas o cara também que está pensando em contratar. Você tem cara para todo o público hoje. O que eu É isso aí. vejo é que, com o advento das fintechs, o empresário, ele acha que a fintech também faz mágica, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando eu entro, às vezes, dando um Google ali no Reclame Aqui para ver alguns amigos e parceiros, a gente vê que tem um monte de gente que entra lá e diz, poxa, mas tudo isso daqui não funciona, isso daqui eu fui enganado. Mas não é, porque o cara não entendeu a proposta daquela fintech, qual era o nicho que ela estava querendo ter aderência, e o cara entrou ali simplesmente atirando para todo lado, esperando ser atendido, né? Então, acho que para o empreendedor, é ele de fato ter que é o primeiro desafio, né? Que é o cara ter um bom plano de negócio, conhecer bem o modelo dele, saber de fato como ele quer escalar isso e onde vai ser aplicado o dinheiro. Esse foi o nosso diferencial lá em 2011, quando nós quando eu saí do banco para abrir o negócio. A gente trabalhava com um projeto de BNDES, FINEP, Desenvolve São Paulo, Banco do Nordeste, que são projetos de créditos mais estruturados para empresas de grande porte, né? Eram projetos de 30, 40, 50, 100 milhões. Então, a nossa experiência veio de modelagem de projeto. O que a gente vê hoje de cara contratando dinheiro errado é absurdo. Eu tenho um cara que entra na plataforma me pedindo capital de giro para comprar um equipamento ou para comprar um carro. Então, eu acho que promover educação através das entidades, como a BFintech ou como as agências aí as incubadoras, aceleradoras, etc., ajuda muito a ganhar força nisso. E do outro lado, acho que a necessidade de todo mundo a gente tem uma boa política de crédito, porque a gente é flexível, é ágil, tem possibilidade de analisar muitos indicadores além do tradicional na lista de banco, só que a gente acaba morrendo no final do dia, a gente morre na mão do grande, entendeu? Então, no final do dia, eu continuo sendo originador, cara. E o funding está saindo do Banco do Brasil, está saindo da Caixa Econômica. Então, eu acho que o desafio de toda fintech é ser acreditada, né? Aí, igual a gente hoje, nós estamos nesse processo aí de crescimento, e a gente vai conversar com alguns fundos, os caras falam, pô, mas o tamanho de vocês, equity não é o caminho, vamos pensar em estruturar dívida, aí você fica com a faca e com a espada, né? Eu acho que esse é o desafio. Do lado, o cara que está captando ter mais clareza do que ele quer e do que ele vai fazer, e do outro, a gente, de alguma maneira, tentar construir uma história para ser apoiado com um fund que é o nosso maior, pelo menos o da Gol hoje. Eu tenho excelentes operações que eu não consigo pagar porque eu não tenho funding suficiente, né? O Renato, só para dar um esclarecimento um pouquinho mais aí para mim, leigo. Então, eu entro lá na plataforma, eu dou os dados e tal, eu explico lá que eu quero pegar o dinheiro, capital de giro para comprar equipamento, como você falou. Não está transparente para mim se isso aí vai vir do Inter, se isso aí vai vir do Banco do Brasil, de onde é que vai vir. Você vai depois pegar todos esses dados, daí você vai tunelar dentro dessas opções de chamar fund que você tem, incluindo a própria, e aí você vai negar ou vai direcionar esse crédito. É por aí que está funcionando. E aí, no final, o cara assina com o Banco Inter ou com o Banco do Brasil. A única diferença é que ele vai ao one-stop shop, em vez de ele ficar batendo em 5 lugares, ele põe num lugar só e já pega, e já dá um tiro espalha-chumbo por aí. É isso aí. É igual agora. Nesse momento, tem muitos bancos que travaram a análise de novas operações. E nós temos a Desenvolve São Paulo, que está repassando um funding que foi destinado do BNDES aí para as PMS. Então, nós estamos com o time agora inteiro focado nessa operação, em fazer modelagem de um projeto para atender esse público. É exatamente isso. Tá. Mas aí você já filtra no digital ali, isso aqui cabe ou não cabe, cabe ou não cabe. Não cabe, você já nega ou você bota o cara numa pilha lá e depois você vai ver? Eu já nego. Se ele não tiver fit com nenhum dos parceiros, a gente já recusa a solicitação. O Gustavo, no teu caso é a mesma coisa também, quer dizer, ou é Banco do Brasil, é Sicoob, etc e tal, ele vê ali com a Goldman, com a Nagro, desculpa, me confundi, e aí depois você entrega lá na mão do banco, você faz até a operação, depois vocês continuam também acompanhando essa operação, ou não?
Isso. Nesse modelo que a gente está operando hoje ainda, é exatamente desse formato. Né? No caso, a gente apresenta para o cliente as 3 melhores opções de acordo com o perfil dele. E aí o próprio cliente que define por qual que eu quero seguir. Né? A gente demonstra para ele não só a taxa de juros, mas também o tempo gasto estimado pela instituição até a liberação. Só que a gente está com uma demanda muito grande e, igual o Renato pontuou aí, muitos bancos saíram do mercado. Alguns bancos não estão pegando propostas para avaliar, congelaram até as propostas que já estavam aprovadas dentro dos próprios financiadores, esperando o cenário clarear para ver para onde que vai ir. Então, a gente teve aí, foi apresentado ontem para mim, no mês de abril cresceu mais de 40% o volume de crédito demandado, o volume de crédito qualificado, que é produtor rural, que tem o perfil que a Anagro atua, com garantia qualificada para ser dada na operação. E no mesmo tempo, a gente perdeu 3 parceiros estratégicos, a gente estava aumentando muito o volume, que eram bancos privados de menor porte, e o tempo gasto na resposta desse parceiro aumentou quase 30%, quando tem a resposta. Né? Então, assim, a gente viu um interesse muito grande, até porque, pela gente atuar no agronegócio, esse período do ano é um momento estratégico, né? E é o final da safra de soja, o pessoal está pagando, começando o planejamento para a safra 2021. Então, muita gente voltando a querer crédito, né? Demandar crédito para se planejar. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto aí é uma atuação muito forte dos grandes, né? BB, Caixa, Santander. Os pequenos que estavam começando a perder um pouco o medo e entrar mais, que é o crédito privado que a gente chama, os fundos aí, deu essa congelada. E até fazendo um mix com a pergunta do Edu, o que falta, né, para a gente ser uma opção mais viável ao banco? A gente passou um ano aprendendo a qualificar produtor. Né? Qual que é o cara bom, qual que é o cara ruim, para reduzir risco da nossa carteira. A gente sempre teve uma preocupação muito grande com o desempenho dessa carteira, mesmo que o crédito não é na agro. A gente sempre teve essa visão de um dia estruturar um FDIC para poder ter esse funding também. E a resposta é funding. Né? Se a gente tem funding, a gente consegue ter competitividade, porque, como o Renato falou, nosso custo é infinitamente menor do que um grande banco. Né? A gente aprendeu a analisar de uma forma mais barata. Eu não preciso ter um comercial que vai ao campo para buscar o cliente para mim. Né? O cliente ele vem até mim com interesse. A nossa análise já é muito mais clean, a gente consegue muito mais informações de qualidade e trazer uma segurança maior para a operação. E a gente fez um teste o ano passado que era em termos de garantias, né? A gente tinha uma hipótese, não, quando a gente começar a dar crédito próprio, só vai sobrar o ruim produtor para a gente, né? Aquele cara que não tem garantia ou que está com o nome sujo e tal, porque os outros já estão tudo com o banco e tal. Só que não, quando a gente apresentou essa nova opção, né, no pitch ali para os clientes, os caras ficaram muito mais interessados nessa nova opção, eles davam garantias muito sólidas, como hipoteca, alienação fiduciária, tinham muito mais interesse de fazer dessa forma do que continuar com aquele outro parceiro antigo dele lá, que já estava, nem a relação desgastada, mas assim, ele já estava calejado de sempre gastar 4, 5, 6 meses numa operação de crédito, sendo que o negócio dele é produzir e não ficar resolvendo burocracia. Perfeito. E como é que Fora a questão, só complementando, né, Gustavo, a questão de que os bancos também, via de regra, o cara nunca vende só o crédito, né? Sempre vem um penduricalho ali, uma tarifa a mais, um seguro, uma conta, um cartão, uma capitalização e assim por diante. Na agro a gente chama de taxa de reciprocidade. É isso. Os bancos também chamam disso. E como é que arruma funding, cara? Quais os esforços estão fazendo para arrumar funding individualmente ou coletivamente? E como é que resolve isso? Se você tiver o gênio da lâmpada, resolve fácil, mas não tem. A gente estava tomando algumas ações que eram... Primeiro, a gente estava conversando com alguns FDICs que aceitavam o tipo de operação que a gente estava originando, né? Então, ele seria mais um parceiro para receber essas operações. E com os mesmos parceiros, a gente já estava conversando para a estruturação de um FDIC próprio.
onde que a Nagro ali entrando subordinada junto com o risco desse parceiro e originar um montante e começar a fazer as primeiras operações. Como essa conversa está um pouco mais lenta devido ao cenário, a gente tem partido para um crédito de menor ticket, com caixa próprio da Nagro sendo bancarizado por um parceiro, essas operações, né? Tem uma financeira bancarizando, e a gente deve começar a atuar agora em maio com esse tipo de crédito, que é um formato da gente validar essa hipótese nossa, né, de crédito próprio, colocar à prova nosso modelo de risco, nossa modelagem de crédito, e conseguir dar crédito de fato ali para o produtor, entregando valor para ele sem a dependência de um player que vai ser a palavra final, né? Desde que a gente começou a Nagro, a nossa grande dor é saber se o crédito vai ser aprovado, porque você faz tudo aqui dentro de casa, está qualificado, está nos moldes que o parceiro quer, a garantia de um formato que ele quer, mas na hora que chega lá no final, cara, a gente perdeu uma operação em dezembro, porque estava tudo dentro da política do banco, da política de crédito do banco, mas a propriedade ficava na divisa do Brasil com a Bolívia. E aí os caras falaram, não quero. Assim, já estava tudo aprovado, e o cara falou, não quero. Aí tipo, mata a gente, mata o cliente que já está lá na expectativa, não, porque a gente está sempre atualizando o cliente, né? Pelo app ele está acompanhando, cara, isso foi aprovado no comitê, está na estruturação e tal. E aí você chega e dá uma resposta dessa para ele, tipo, é a dor. Então, quando você tem essa força de falar é sim ou não, né? Acho que o cliente ele quer saber se vai sair ou não vai sair. Às vezes pode até demorar, mas ele tendo a certeza que vai sair, ele já se planejou, já consegue seguir a vida, né? Ou você fala para ele um não, bem no início, ele fala, cara, não, você não está no perfil e segue sua vida, procura outra fonte, o cara vai se planejar e procurar outra fonte. Ele não vai ficar ali naquele limbo infinito, sem saber o que vai ser do próximo para a gente da próxima safra, né? Porque principalmente com o agronegócio a gente até brinca bastante no nosso pitch, tem época de plantar e época de colher. Se o cara não tem o crédito na hora certa, é um fator de risco ali muito grande para ele. Perfeito. E, Renata, a Gol está indo mais ou menos nesse mesmo caminho da Nagro? Mesmo caminho. Mesmo caminho, não muda nada. É que como a gente está no mercado um pouquinho mais de tempo, nós tivemos uma estratégia há uns anos atrás de entrar no curto prazo, que não era o nosso desejo, porque a nossa expertise estava no longo prazo, no crédito estruturado. E aí a gente conseguiu tracionar isso daí mais rápido, captando recursos com alguns investidores e colocando na plataforma para girar no curto prazo. Então, a gente ganhou um pouco de musculatura nos últimos 4 anos aí por conta dessa decisão de ter ido para o curto prazo. Se não fosse isso, estaria muito mais difícil, né? Mas o caminho é o mesmo, idêntico. Fábio também. Coletivamente, Fábio, vocês aí. É isso que eu ia falar. A gente, enfim, de novo, eu já vivi um pouco dos dois lados da moeda, né? Ou melhor, dos 3 lados da moeda, se é que isso é possível. Eu já fui de banco, eu já fui de fintech, né? Atualmente não estou mais no dia a dia de fintech, e já fui de gestora de fundo de crédito. No final do dia, todo mundo sempre tem uma boa justificativa, né? Isso, tanto que o Renato quanto o Gustavo comentaram, é verdade. Na BFintex, o que a gente mais tem estimulado são estratégias exatamente igual a Nagro está fazendo, né? Tem um associado lá que o cara fala para a gente, pô, eu já originei mais de 50 milhões de reais de crédito para várias instituições financeiras, eu conseguiria fazer mais que o dobro disso na metade do tempo se eu tivesse funding. Aí a gente falou para ele, mas por que você não faz? Quanto você tem de funding próprio para fazer? Ele falou, tenho 1 milhão de reais, isso não resolve minha vida. Eu falei, tudo bem, mas você não precisa ter uma bala de prata, você não precisa querer abraçar o mundo de uma vez. Então a gente tem sugerido, primeiro, como estratégia para as fintechs, fazer exatamente o que a Nagro está fazendo. Começa com funding próprio, começa pequenininho. Como você não vai ter o custo de funding que algum provedor de funding vai te cobrar, o resultado é todo seu. E aí você cresce orgânico. Então, se você teria um FDIC que vai pagar para um investidor 1%, 2% ao mês, legal, cresce 1%, 2% ao mês na sua carteira, que já está bom demais. Né? Conseguindo controlar a inadimplência e tudo mais, já está bom demais. Por que isso? Porque aí o passo seguinte, natural, ele é o quê? Que combinando créditos originados com carteira própria que você já fez, ou seja, você botou o famoso skin in the game, tomou risco,
sentiu a dor do credor, né, e melhorou as suas políticas de crédito ainda mais, você tem base muito mais concreta para chegar para o investidor e falar, olha, eu originei X milhões de reais, a minha inadimplência média é tanto, a minha carteira tem um prazo médio de tanto, as garantias são tais, o tipo de cliente é esse, vamos sentar aqui e montar uma operação mais estruturada, um FDIC, uma debênture, alguma coisa assim, e você me empresta esse dinheiro para eu emprestar neste modelo, e aí sim você consegue alavancar. Nesse momento de pandemia, acho que, de novo, como aconteceu com a Nagro, né? O investidor ele fica mais arredio. A gestora, o family office, o banco, que eventualmente colocaria dinheiro num FDIC, numa estrutura dessa, ele provavelmente está tomando perda em algum outro lugar. Então, a última coisa que ele quer agora é tomar um risco que ele não conhece. Então, o apetite dele para coisas novas e diferentes cai muito. Então, a AB Fintechs, a gente ainda está super preliminar em conversas com os associados, mas a gente está tentando discutir uma estrutura de um pool de fintechs se juntarem quase que numa joint venture. Legal. A gente não definiu ainda se vai ser via FDIC, via debenture, como que vai ser essa estrutura, mas tentar juntar o histórico de algumas fintechs para que elas originem para dentro de um mesmo veículo e coloquem um grau de subordinação fora de mercado, ou seja, bem mais alto do que a média do mercado e não uma subordinação baixa. A gente sabe que é uma estrutura que não vai ser grande, não estamos falando de negócio de 40, 50 milhões de reais para cima, não, é menos. Estamos falando de estruturas de 10, 15, 20 milhões de reais no total, porque também, de novo, o que a gente está querendo aqui é dizer o seguinte, olha, a fintech toma o primeiro risco, ela dá a subordinação, ela põe o skin in the game, então o que tiver de perda provavelmente vai ficar dentro da própria fintech, não do investidor, mas ela quer alavancar o volume de negócios. Então, a gente está tentando ainda, enfim, tentando ver, assim, é óbvio que vai ser muito difícil, muito complexo, primeiro alinhar todos os interesses, porque, de novo, imagina o Renato na Go Credit, que dá crédito para middle market, o Gustavo que dá crédito para produtor rural PF, aí tem um outro cara que dá crédito para PF clean de curto prazo, um outro cara que faz crédito para investimento para empresa média. Você juntar tudo isso num bolo só e falar, olha, Renato, você vai ter que correr o risco dos clientes do Gustavo também, é bem pouco trivial. Mas, obviamente, que a gente está tentando criar algum tipo de estrutura onde se cria uma autorregulação até das próprias fintechs para que elas possam, uma policiar a outra, por um lado, para que não escape, né, ninguém abra demais a torneira de crédito no lugar errado e na hora errada, porque todo mundo perde, e também não deixar alguma fintech ficar dominante demais dentro dessa estrutura, de forma que ela vai se alavancar mais do que as outras. Então, a gente ainda está desenhando essa estrutura, vai ter uma segunda rodada de conversas com as fintechs que se interessaram nas próximas semanas, né? A gente está aí com dificuldade logística para organizar, mas enfim, já fez uma primeira conversa, está indo para um segundo passo, e a ideia é, tendo essa estrutura de pé, buscar um investidor, que como a gente estava falando aqui no aquecimento, né? Pode ser o BDMG, pode ser uma Desenvolve SP, pode ser um BNDES, mas não é o nosso foco principal. No primeiro momento, a gente vai buscar investidor privado, porque a gente entende que o investidor privado tem uma agilidade maior do que esses investidores que têm funding público, até porque, enfim, tem toda uma questão não só de burocracia, mas de transparência, responsabilidade, claro. Aquela coisa toda que normalmente tende a atrapalhar também, gera uma morosidade. Ô, Fábio, e fazer isso aí meio tipo captação aberta, crowdfunding, assim, não é possível por uma questão de legislação? Olha, porque assim, tem fundo dele que está dando um retorno negativo. Assim, Então, até viu, Magnus, mas aí vou te falar um pouco, como eu falei, né? Eu tenho experiência de alguns lados dessa moeda. A minha mais recente foi em gestora de fundo de crédito. As gestoras hoje de crédito, de fundo de crédito, que têm fundos abertos em plataforma, perderam volumes monstruosos de dinheiro
e não por causa de perdas por conta de aumento de inadimplência, sim por conta de situações do tipo marcação a mercado de títulos, né, que é o ajuste contábil, vamos dizer assim, para quem não é muito do mercado financeiro, é o ajuste contábil do preço dos empréstimos dentro do fundo, fez com que os fundos performassem muito mal. E aí o que acontece naturalmente o fundo performa mal, o investidor, principalmente no varejo, ele olha e fala, pô, eu estou ganhando menos do que na poupança, correndo um risco muito maior, vou tirar o meu dinheiro. Quando tiro o dinheiro, o fundo acaba tendo que ser obrigado a vender operações muito rápido. Então, você traz uma volatilidade para a cota e para o fundo muito grande. Considerando essa premissa de que nós estamos falando de fintechs ainda com pouco histórico, sem muito histórico de funding próprio, sem muito histórico de carteira própria, a gente ainda não está considerando colocar em plataforma aberta, porque eu diria que o mercado de investidores não está pronto ainda para esse tipo de investimento. Voltando para um outro lado da moeda que eu já estive, eu já fui, como vocês sabem, eu sou fundador de um peer-to-peer. O próprio investidor de peer-to-peer, que deveria ser um cara com mais apetite a risco, que entende um pouco mais, a gente sabe que no final do dia, vou chutar que uns 80% a 90% desses investidores, eles não olham de fato para o risco. Ele olha para a rentabilidade. Ele fala, pô, o CDI está 3,75, meu dinheiro não rende nada, eu quero um negócio que me pague 1,5%, 2% ao mês. Só que o cara não olha para o risco. Então, quando ele toma uma perda, a gente vê que ele chia, ele não entende, ele realmente ele não entendeu o produto que ele está comprando. Então, a gente na BFintex, num primeiro momento, não está olhando para vender a mercado, captar a mercado, varejo, esse tipo de dinheiro. A gente acha que é criar sarna para se coçar. Vocês sabem de alguém que está fazendo? Tem um case para contar aí para a gente? Desculpa, cortou. Case de? Se vocês sabem de alguém que está fazendo, que está tentando captar no varejo, alguma fintech, algum outro, seja o Banco Inter. Não, eu sei que não conhece eu sei que indiretamente tem. A Acreditas, por exemplo, tem um FDIC dela que ele não é diretamente negociado no varejo. Eu acho que é só para investidor profissional, mas fundos de crédito compram cotas do FDIC da Acreditas, porque já é um FDIC grande. O Nubank é a mesma coisa, o C6 é a mesma coisa. A Biz Capital, por exemplo, que é uma que atua num segmento parecido com o da Go Credit, que é PME, crédito e tudo mais, para a empresa, também tem um FDIC já de, se não me engano, uns 60, 70 milhões de reais, já opera com investidores profissionais. Não é varejo ainda, está bem longe do varejo, mas acaba chegando no varejo por fundos que compram cotas desses fundos e aí distribuem as suas cotas em plataforma. Né? Então, diretamente não tem. Acho que o mercado de investimentos no Brasil ainda não é maduro o suficiente para esse tipo de estrutura. Legal. Entendi. Boa. Desculpa que eu dei um derail aí no negócio. Imagina, fica tranquilo. Foi até bom. Pessoal, só lembrando, tá? A gente tá chegando no fim, então se tiverem alguma pergunta, escreve no chat aqui, a galera, a gente lê aqui e passa pro pessoal. Mas, cara, a gente falou disso rapidinho no início, né? Mas assim, como a gente já tá no fim, eu queria, Renato e GoCredit e Nagro, assim, qual que é o futuro, qual o próximo passo para vocês, assim, startup? Realmente levantar esse dinheiro e tal, tentar trabalhar alguma coisa no Covid? E o quanto que essa pandemia vai afetar, acho que o próximo passo de vocês? Vocês acham que vai acelerar o processo de vocês terem fundo próprio? Ou até, como a gente estava falando mais cedo, até se puder falar mais disso, do BNDES, esses bancos públicos estarem usando as fintechs para conseguir levar dinheiro para a população, para as empresas e tal? Ou você acha que depois desse Covid aqui, pandemia, o negócio ficou ruim, vocês vão ficar gerando operação para o Inter e para o BB mesmo? Bom, eu acho que a gente tem que respeitar muito a decisão de cada modelo que nasce, né? Porque eu acho que cada empreendedor nasce com uma proposta e tem as suas os seus argumentos para defender a tese de como ele se posiciona no mercado, principalmente no mercado financeiro, né? A
a gente sempre olhou muito para esse mercado, peer-to-peer, PME e etc. E a gente costuma sempre brincar um pouco, provando um pouco de tudo, né? De certa forma, na minha área de curto prazo, eu acabo sendo, igual o Fábio bem colocou, um peer-to-peer, só que aí eu preciso saber, eu sou um peer-to-peer que tem um FGI logado, né? Porque o cara põe a grana na minha plataforma, mas eu garanto o risco. Então, é uma dívida, é um mútuo, na verdade, né? Olhando para o futuro, eu acho que, assim, a captação de recurso, todos os investidores vão estar um pouco mais restrito a tomar maior risco. Acho que a pandemia ensinou muito, né, nesse período de crise, tem ensinado a gente também. Mas falando um pouco do modelo da GoCredit e do modelo da Nagro, né, que está posicionada no agronegócio, é o motor, né, do país hoje, né, é o que nos dá, desde a fundação, a maior alegria financeira, né, o agronegócio é o que movimenta de fato o país. E a gente posicionado em empresas, hoje as nossas operações, mais de 80% da nossa carteira, todas estão em empresas de médio porte, com garantias imobiliárias. Então, mesmo no meio da pandemia, a gente tem se saído muito bem. Então, eu acho que algumas fintechs vão sofrer muito com essa crise, porque vai despertar ali uma desconfiança do investidor e também vão tomar na cabeça no controle da inadimplência. Mas outras vão se sair melhor e talvez ocorra uma migração desse cara de um alto risco para um médio e pequeno risco, que talvez beneficie a gente que tem uma operação com uma garantia real, que decide pagar menos, mas é mais conservador. Eu acho que os próximos passos, a gente está bem otimista esse ano, a gente tem participado de muitos eventos, nós estamos focados em captar recursos, a gente tem uma carteira bem interessante já de desembolso de pagamento, então a gente tem capacidade de penetrar esse dinheiro rápido. A gente tem um time comercial que é um pouco diferente do modelo tradicional de captação, né, de outbound e inbound. A gente usa muito o Hunter, que são caras com muita experiência no mercado financeiro, que estão com as portas abertas nessas empresas de middle marketing, que esse cara é muito difícil ele ser plugado porque ele decidiu conhecer uma fintech, entendeu? Ele não, o público ele não é um público que vai estudar uma fintech. Ele está olhando para o Safra, ele está olhando para o Votorantim, ele está olhando para o Sofis, ele está olhando para esses bancos que atendem esse médio porte. E a nossa expectativa é que nós temos hoje poucos produtos comparado ao potencial que a gente tem com o relacionamento dessas médias empresas. Então, se você me perguntar quais são os próximos passos, é aumentar o nosso índice de penetração aí dentro desses clientes com funding próprio e aproveitar essa cadeia na vertical dela para criar novos produtos e serviços para não só atender esse cara, mas o cliente, o fornecedor, os funcionários e etc. Então, eu acho que o próximo passo é a gente pensar no modelo que seja ampliado aí produtos e serviços. A gente já tem pensado nisso, né? Nós criamos recentemente uma outra plataforma chamada GoBank, com esse objetivo, de quando isso tiver uma musculatura, a gente poder explorar essa vertical mais robusta de produto e serviço aí financeiro. Gustavo, e a Nagro, cara? Para a gente, assim, olhando Nagro, o Covid acabou adiantando os planos da gente, né? A gente estava com um plano aí para funding próprio para o segundo semestre. Iniciamos aí em março, final de março para abril já essa operação, que a gente vai lançar agora em maio. E da parte de funding aí mesmo, né, de relacionamento com o FDIC, estruturação do FDIC próprio, tudo, pode ser que nesse primeiro momento tenha congelado as coisas, esfriado um pouco pelo cenário mesmo, o pessoal está querendo saber o que vai fazer da vida daqui 1 mês, 2 meses. Enquanto não tiver clareado, acho que eles não vão se posicionar. Mas como o Renato bem colocou aí, cara, a gente está atuando no agro, né? O agronegócio, querendo ou não, é o mercado mais resiliente e o setor, quer dizer, o setor mais resiliente do Brasil hoje, né? Tem 3, 4 anos aí consolidando o crescimento.
E principalmente os fundos de crédito, eles vão sofrer bastante com o cenário de crédito que vai vir tanto para empresas quanto para pessoa física, tudo. E eles vão ter que procurar alguma forma de diversificar com segurança, né? Então, o agro ele vai continuar sendo uma boa opção para essa diversificação, né? Em termos principalmente trabalhando crédito com garantias, crédito com CPR, tendo uma dinamicidade muito maior. Teve a MP do agro aprovada agora, que está facilitando bastante o acesso a crédito para produtor e a entrada de novos investidores também no agronegócio. Então, a gente acha assim, que no primeiro momento travou um pouco as coisas sim, mas vai trazer muito interesse do mercado de crédito privado para o agronegócio por esses motivos que eu citei, ser um mercado resiliente e ser uma forma de diversificação de carteira também. E no meio do caminho ainda forçou uma digitalização dos processos, né? Como eu tinha citado antes lá, as instituições agora já estão aceitando assinatura digital, já estão aceitando registro digital, então isso melhora muito o fluxo desse crédito, né? Sem dúvida. Boa. Eu tô com umas perguntinhas aqui, vou começar a fazer para vocês, se a galera mandou, para a gente ir finalizando. Boa. Em operações indiretas que tem o fund de outras instituições financeiras, a fintech assume 100% do risco de inadimplência? Essa é a pergunta do Henrique. Obrigado, Henrique. E aí, galera, quando fund dos outros, como é que é a inadimplência? Quem é que toma conta do risco disso? No caso da Anagro, a gente tem uma co-obrigação, mas o risco não é nosso, o risco é da instituição. Mas a gente tem uma co-obrigação no recebimento aí. Então, a gente auxilia essa instituição a recuperar o crédito. Renato? Acho que você está no mudo, Renato. No caso da Gol, nós temos vários modelos. Tem parceiros que nós não assumimos o risco de crédito e nós temos parceiros que a gente tem um percentual, sim, depois abatido no comissionamento do repasse. O que vale destacar é que a gente tem certa responsabilidade, porque mesmo o parceiro que não te dá o pênalti da inadimplência, se você entregar a inadimplência para ele, ele te descredencia e não tem dó nenhuma, não quer nem Perfeito. o que aconteceu. Então, de todo jeito, você perde. Isso que eu ia falar, assim, olhando para a BFintex e para a maioria das estruturas que já estão de pé, normalmente o que existe é uma co-obrigação na remuneração da fintech. A fintech, quando é esse modelo de originar para terceiros, o mais comum que a gente vê é que a fintech é remunerada só no pagamento do empréstimo. Então, se o empréstimo não é pago, a fintech não recebe isso, e normalmente o tamanho do empréstimo ele offseta, né? Ele zera as comissões de outros empréstimos que forem pagos com aquela estrutura. Então, o que a gente vê é que, via de regra, existe obrigação neste sentido. Como o Renato falou, o mercado, obviamente, ele é muito grande e muito criativo. Algumas fintechs maiores já têm uma estrutura de funding próprio e acabam conseguindo montar uma estrutura, por exemplo, com subordinação efetiva. Então, fala, bom, beleza, vou captar um fundo de 10, sendo que os 2 primeiros de perda ficam para mim, fintech. Eu vou aportar 2, alguém aporta 8, até 2 de prejuízo fica comigo, fintech. Existe isso, mas não é o modelo mais comum. Você pega, por exemplo, Acreditas, um Nubank mesmo, um C6, não fazem desse jeito, os caras grandes. Eles cedem para o FDIC, aí, se existe cota subordinada, é muito pequena, e aí o investidor do fundo ele está comprando, de fato, o modelo de crédito daquela fintech. Ele está correndo o risco da própria fintech, e o que existe, assim, o que eu nunca vi é não existir nem subordinação na comissão, né, no spread da fintech, mas pelo menos isso tem, mas assim, é o modelo mais comum, né? Fintechs maiores conseguem eventualmente captar mais dando subordinação. Perfeito. Fábio, aproveitando você, outra pergunta do Henrique também, é da mesma pessoa. As fintechs têm que cumprir alguma regulação no Bacen referente ao Basileia ou são supervisionados em algum aspecto patrimonial? Do ponto de vista de Basileia, não. Para quem não sabe, o acordo da Basileia é o que regula basicamente o tamanho do capital de instituições financeiras frente à sua carteira de crédito. Então, o seu nível de alavancagem de depósitos, que são os passivos do banco, né? As dívidas, né? Quando a gente compra um CDB de banco, na verdade é uma dívida do banco com a gente.
versus a sua carteira de ativos, que são os seus empréstimos. Então, as fintechs reguladas, né, que são as que foram instituídas pela Resolução 4656 de abril de 18, que é a sociedade de empréstimos entre pessoas para fazer peer-to-peer, ou a sociedade de crédito direto, que é para fazer empréstimo no seu próprio balanço, não podem ter alavancagem, nenhum tipo de alavancagem. Então, elas têm que trabalhar ou com 100% capital de terceiros, então R$1 captado tem que ser R$1 emprestado, ou com 100% de capital próprio, ou seja, R$1 emprestado tem que estar no patrimônio da fintech. O que, obviamente, pode acontecer é que a fintech pode originar a operação e vender essa operação no mesmo dia para uma estrutura de fundo, alguma coisa assim. Mas, então, para responder assim, Basileia não existe controle de Basileia em fintechs. Essa resolução 4656, ela obriga que as fintechs tenham um patrimônio líquido mínimo de R$1 milhão. Mas, na prática, a gente sabe que o Bacen não aprova ninguém que chega lá com, entre aspas, só R$1 milhão. Então, o Bacen exige que tenham uma musculatura de capital, de estrutura de capital um pouco mais pesada. Na média, 3, 4 milhões de reais, o Bacen já aprova. E aí, nesse caso das fintechs reguladas, elas são instituições financeiras, então elas passam a ter a supervisão do Banco Central no modelo S5, que é o modelo, entre aspas, mais light do Banco Central de regulação e de supervisão, que de light não tem nada, ele é super pesado, mas tem regulação do Banco Central. As demais fintechs de crédito, pensando especificamente em crédito, normalmente trabalham no modelo de correspondente bancário, que não tem uma supervisão direta pelo Banco Central, mas tem uma supervisão indireta porque eles são correspondentes de alguma instituição financeira, essa instituição financeira é regulada pelo Banco Central e supervisionada, e o correspondente bancário ele também tem uma regulação específica. Então, aí é uma regulação da instituição financeira com a fintech, mas que se ela começar a descumprir ou tentar fraudar ou qualquer coisa do gênero, na linha do que o Renato falou, a instituição financeira parceira, ela descredencia aquela fintech e deixa de operar com ela. Então, direta ou indiretamente, todo mundo acaba sendo supervisionado pelo Bacen. Boa. Cara, mas só mais 2 perguntas aqui que a galera mandou no chat. A portabilidade vai chegar nas fintechs? O Rodrigo que perguntou. O que vocês me dizem? Portabilidade. Confesso que eu não entendi. Eu acho assim, na minha opinião, ela vai chegar, mas vai chegar para as fintechs que forem reguladas, né? Então, eu conheço casos, por exemplo, eu tenho um conhecido que tem um empréstimo na Acreditas, ele está doido para tirar o empréstimo de lá, enfim, conseguir uma negociação de taxa melhor num banco, incrivelmente, porque isso acontece também, fintech perder negócio com o banco. E o banco falou, não consigo fazer portabilidade porque essa é uma operação que está dentro de um FDIC. Então, como o FDIC não é uma instituição financeira, não é uma financeira direto, ele não consegue portar esse crédito. Ele teria que tomar um crédito novo, pagar o crédito que ele já tem aberto e aí migrar a garantia, etc. e tal. Então, tende a acontecer, mas portabilidade é algo que só acontece entre instituições financeiras. Então, e só mais um ponto, voltando também à questão de Basileia, da pergunta anterior lá. As SCDs, a Sociedade de Crédito Direto, via de regra, não carregam as operações no próprio balanço, apesar de ser esse o objetivo da norma para a qual elas foram criadas, porque do ponto de vista fiscal não faz sentido, né? O resultado tributário que gera isso, deixar resultado positivo numa instituição financeira é muito alto. Então, todo mundo que é SCD e que tem carteira própria, na prática acaba tendo uma estrutura de fundo ou debenture por trás, que fiscalmente é mais interessante. Então, você acaba que assim, em tese sim, a portabilidade vai chegar nas fintechs, na prática talvez não tão já. Gustavo, você concorda? Você vê dessa mesma forma? Cara, acho que sim, assim, até porque hoje a fintech tem se apresentado como uma opção, né, de crédito para essa portabilidade. Só que, como o Fábio contou bem, acontece entre instituições financeiras, né? Dito que a maioria das fintechs estão operando com alguma instituição por trás ou com algum FDIC parceiro, então essa dinâmica de migração, de portabilidade é um pouco mais difícil de acontecer, né? Pode acontecer, mas é mais difícil de acontecer. Mas nada que
à medida que as fintechs forem evoluindo, a estrutura junto com o Bacen for evoluindo, isso possa se tornar mais de praxe acontecendo, assim, na minha opinião. Né? Bom, cara, só o Fabiano perguntou aqui para a gente fechar se a fintech precisa necessariamente estar vinculada a algum banco por regulação. Necessariamente não, né? Para fazer crédito, então vamos lá. Não necessariamente. A gente tem dois cenários hoje, né? Tem as fintechs reguladas, essas são instituições financeiras, então elas não precisam necessariamente ter alguma parceria com outra instituição. As fintechs não reguladas, elas não precisam estar amarradas com uma só instituição, mas elas precisam ter vínculo com alguma instituição. Hoje você não pode, no Brasil, por lei, emprestar dinheiro diretamente sem ser uma instituição financeira. Para você ter uma ideia, a própria empresa simples de crédito, que foi criada não pelo Bacen, sim pela Câmara, né? Foi uma financeira pequena criada pela Câmara, ela mesma precisa de uma instituição financeira regulada pelo Bacen e autorizada a operar pelo Bacen para poder registrar suas operações. Então, se você não for diretamente uma instituição financeira, você precisa ter alguma conexão, não vou dizer um vínculo, talvez vínculo é uma palavra muito forte, mas você precisa ter alguma conexão com alguma instituição financeira, porque senão você não consegue emprestar dinheiro. Isso, para bancarizar as operações é preciso ter alguém por trás, caso você não seja regulado. É isso. Bom, tem uma outra exceção, obviamente, que é você fazer um FDIC, né? Aí você opera dentro do FDIC direto, mas o FDIC não deixa, dependendo da estrutura de crédito que você for fazer, o FDIC não vai dispensar você ter alguém bancarizando essa operação para você. Perfeito. Senhores, a gente passou um pouquinho do tempo, mas acho que valeu a pena, acho que o papo estava muito bom, então eu queria aí deixar para os três aí uma mensagem final para o que vocês queiram deixar, fiquem à vontade. Bom, quer começar, Gustavo? Vai, Gustavo. Começar aqui, não, é só agradecer mesmo a oportunidade de estar falando aí, um monte de gente boa aí, escutar a opinião de cada um. Fábio, já tem um tempo que a gente não topa aí para tomar um café, mas estamos precisando, depois desse Covid aí, a gente senta e bate um papo. Acho que essas iniciativas da BFintech vai ajudar bastante, assim, porque pegando um compilado aí, a dor das fintechs é a mesma, né? O funding e a dependência. Então, se juntar aí, acho que dá para fazer bastante coisa em prol disso. E, assim, acho que mais que nunca as fintechs vão ter uma oportunidade muito grande no mercado que se desenha em frente, né? Está tendo um apoio muito grande do governo e da política que estão apresentando para descentralizar essas operações, e a dependência de crédito vai continuar, né? Todo mundo vai precisar de crédito agora mais do que nunca. Então, as fintechs que estão se posicionando bem aí vão ter uma oportunidade muito grande de se fortalecer e crescer e se posicionar como um player forte aí nessa briga. Boa. Renatão, seu boa noite aí. Show de bola, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pelo papo, pelo convite. Valeu, Edu, Magnus, pessoal aí da BFintech, Fabiano, obrigado. Gustavo, bom revê-lo. Eu acho que, cara, crer que a nossa expectativa é que vai voltar ao normal. Então, acho que a mensagem final deve ser essa. Isso daí vai passar, as coisas vão voltar para o caminho de crescimento. A gente acredita muito nisso, né? O Paulo Guedes, esses dias, dando uma entrevista, ele disse que quem estava indo bem vai continuar indo bem. Então, a gente tem que colocar nossa fé nisso daí e crer que isso daí vai passar e que as fintechs vão ter um papel fundamental. Está chegando o Open Bank, né? Tem aí, acho que no mês de novembro, uma agenda do Bacen para isso. Então, vai ser fundamental o trabalho das fintechs para essa retomada depois desse cenário de pandemia. É isso. Vai ficar tudo bem no final. Obrigado, gente. Valeu. Boa, do meu lado aqui, acho que, de novo, agradecer aí vocês, né, Edu, Magnus, mais uma vez um prazer aí estar com vocês, né, dentro do possível. Gustavão também, faz tempo que a gente não falava, a gente, se demorar muito para passar essa pandemia, eu tô com o Renato, eu acho que, assim, vai passar, é só uma questão de tempo, mas se demorar muito a gente faz esse café virtual mesmo também.
enfim, eu vi que tem aqui no pessoal que está participando bastante gente que é lending, fintech, está interessado e tal. Vale procurar a BFintech, se associem, busquem informações, a gente tenta ajudar ao máximo. Enfim, estamos abertos aí a discutir, quem quiser agregar, conversas, discussões, alternativas, a gente é super aberto para tentar fomentar esse ecossistema, porque independente do nicho de cada fintech, uma coisa é comum, tá todo mundo aqui para tentar diminuir aquele número que o Renato falou no começo de 85% das operações de crédito do dinheiro no Brasil passarem na mão de 5 bancos. E aí eu gosto muito de uma fala do Paulo Guedes, que está ficando velha já também, falou, né? Somos 210 milhões de patos e 5 bancos. E é isso mesmo, assim, 85% da grana está em 5 instituições. Claro que o serviço não vai ser o melhor do mundo, é claro que o serviço não vai ser, não vai ter competição, o preço não vai ser bom, e as fintechs, de maneira geral, estão aí para isso, para cada uma no seu nicho de atuação, reduzir custo, melhorar a qualidade do serviço e dar uma alternativa para o público em geral de produtos financeiros mais eficientes. Então, pesquisem, procurem a associação, procurem as fintechs, estamos aí para isso, tá bom? Boa. Obrigado, pessoal, mais uma vez pelo convite aí. Senhores, muitíssimo obrigado pela presença, foi um prazer recebê-los. Acho que se a gente vai falar ainda bastante desse tema, eu falo, bom, a gente foi entrar em contato contigo amanhã para a gente faz esse papo vamos falar. De fintech, o contato do Renato bem do BNDES. Mas, senhores, muito obrigado a todo mundo que veio, ficou até o fim, também muito obrigado pela presença. Semana que vem o Hubble está fazendo outra live, então só ficar de olho aí nas nossas redes sociais para vocês se inscreverem e participarem. E é isso, galera. Um grande abraço. Valeu.